com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje a gente vai trazer um assunto do qual a gente debate muito aqui no nosso programa, que é o autismo, mas dentro de uma outra realidade. Você que é pai, mãe de criança autista, é claro, queria estar com ele em diversas outras situações que talvez a neurodivergência dele não deixa ele participar. E um assunto que muitas vezes é tirado das reuniões ou das pautas é o famoso corte de cabelo, que para eles, né, vai ter outro nome, a gente vai explicar aqui para vocês. Porque o que parece simples para muitos, para eles pode ser um momento de extrema indecisão, de extremo cuidado e, é claro, precisa contar com profissionais que estejam preparados para isso. Por isso, nós aqui da região sul de Santa Catarina contamos com o apoio desses profissionais que vêm se especializando, vêm trazendo cursos para outros profissionais para atender essa demanda crescente e para dar esse suporte a famílias e crianças atípicas que precisam tanto desse momento de cuidado, tanto de saúde, de higiene, de beleza, por que não? Porque eles precisam, mas com muito carinho. Por isso eu recebo hoje os profissionais da área da barbearia, o João Peruque e o Neri, conhecido como Negão, que fazem parte do projeto Tesouras com Amor. Obrigado pela presença, meninos. E é isso, né? A gente que agradece. É um momento tão peculiar, tão especial para eles, que para as pessoas pode passar batida. A cada 15 dias eu levo meu filho ali, ele senta no carrinho, o homem vai lá, passa a máquina e deu, pronto, vai todo mundo feliz para casa, ou a menina vai lá, já está acostumada, vai no salão, acompanha a mãe. Mas para o autista, seja qual for o suporte dele, é um momento que chega a ser muitas vezes até torturante, né? Obrigado mais uma vez e agradeço pela iniciativa que vocês estão tendo. Ô Michele, é bem como tu falou, para muitos é uma luta. Uhum. Tem casos de crianças que tu leva 3, 4, 5 encontros para chegar perto e pentear o cabelo dele. Por sensibilidade, trauma de atendimentos antigos que o profissional não sabia lidar com eles. Então, assim, é bem como tu falou, para eles é uma luta, uma guerra, cada corte de cabelo. Tem crianças assim que vocês já atenderam, que demorou todo esse tempo, 3, 4 vezes, até a criança deixar? Tem vários casos assim. Eu comento que eu tenho uma criptonita que eu não consegui. A mãe resolveu abandonar e deixar mais para frente, retomar de novo, porque ele não aceitava. Além do problema dele do autismo, tinha um mais grave, que o pai dele é calvo. E o pai dele raspa a cabeça na zero. E ele dizia que ele não queria ficar careca. E aí ele pegava como exemplo? Sim, pegava como exemplo. E eu tentei, expliquei, mostrei, peguei meu cabelo, dei uma tesourada. Eu disse, pronto, não fiquei careca. Não, na cabeça dele, não. Ele brincava comigo, interagia comigo, fazia todo o processo. Na hora de chegar no momento do corte, ele, não, eu não quero ficar careca. Não adiantava. Então, assim, tem muitos casos. Eu, sexta-feira agora, eu atendi uma criança que vem com histórico de traumas. A primeira vez ele chegou, ele sentou no colo da mãe, chorou e não fez nada. Na segunda ele deixou. A terceira foi igual à primeira, ele sentou, chorou e não fez nada. Na sexta eu consegui cortar de novo. E aí, assim, não foi feito muita coisa, porque eu não gosto muito de descaracterizar a criança. Porque ela chega com cabelo grande e tu tirar e fazer um corte tipo dele, para ele vai se estranhar muito. Sim. Então eu vou gradativamente diminuindo. Então, assim, foi difícil? Foi. No final, a gente começou a brincar de pegar dentro da barbearia. Aí o que eu fiz com ele? Se tu conseguir fugir de mim, eu deixo tu correr 2 vezes. Se eu te pegar, eu posso fazer o que eu quero. Nossa. Ele feito. No início era botar a mão na cabeça, depois era pentear, voltava com a mão na cabeça, daqui a pouco eu puxei a tesoura. Eu tirei 1 milímetro. Ele estava percebendo o que estava acontecendo. E ele continuou brincando comigo o tempo todo. A mãe olhou para minha cara assim, nós devia ter tentado isso antes, né? Eu digo, mas quem que ia imaginar? Eu já plantei a semente para o próximo atendimento.
E aí vai desenvolvendo e vai Vai fazendo. desenvolvendo. Isso a gente está falando do atendimento na barbearia. Na barbearia. Né? Esse é um exemplo, né? Aí depois a gente vai falar das instituições que eles fazem esse Isso. trabalho também. O Neri, que é o negão, que ele não gosta que chame ele pelo nome, mas a gente tem que dar o nome às pessoas, né? O Neri, ele começou com esse trabalho, tu começou a desenvolver esse sistema, até porque tu também é um profissional atípico dos outros, mas atípico também dentro da neurodivergência. Tu também é autista, desculpa. Isso, eu sou autista de suporte 1, a minha esposa é de suporte 2, eu tenho um filho de suporte 3, suporte 2 e um cadeirante também autista. E a maior dificuldade para o pai e para a mãe é tu pegar o filho, levar numa barbearia, chegar lá, o profissional, quando querem atender, vai atender de qualquer jeito, segurando, amarrando o que eles acham que é correto. E o segundo é quando tu chega numa barbearia e o profissional diz que esse tipo de gente não atende, que foi o que aconteceu com nós. E aí, na minha dor, eu fui atrás de um profissional. E eu já trabalhava como barbeiro, assim, avulso. E aí conheci um profissional que me ensinou a maneira correta, da forma dele, sem a maneira certa, mas correta para ele. E por causa disso eu comecei a desenvolver técnicas, maneira, e eu fui na dor, que é o quê? Que é o que o Peruco falou. A grande dificuldade é os traumas, é os gatilhos, porque assim, para nós autistas, sempre usando essa base, o cheiro é mais forte, a dor é mais forte, a sensibilidade é mais forte, o ambiente, porque assim, o que para muita gente às vezes mas é só um machucadinho, é 10 vezes mais. E aí o cortar cabelo sempre foi um desafio para os meus filhos. Igual eu tenho um filho de 20 anos que é suporte 3, que ele tem um cabelo comprido. Porque lá atrás o pai do meu filho, que seria eu, levou num barbeiro, o barbeiro segurou, forçou o corte, obrigou, e o que todo barbeiro diz, que se é normal, isso vai passar, vamos segurar que passa. E não, Ele aprende. E é dificultoso, porque assim, só quem sabe a dor que vai entender, porque se tu imagina teu filho chegar em casa querendo morrer porque tiraram toda a estrutura dele, toda a imagem. É a mesma coisa, eu sempre digo que cabelo de mulher, cabelo de homem é diferente. Cabelo de mulher, se tu tirar meio milímetro a mais do que ela pediu, ela nunca mais vai voltar ali. E o autista é a mesma coisa, se tu fizer algo que não é dele, não é da rotina, não é do trauma, não é do cotidiano dele. Cotidiano, afeta muito, dá muito... eu sempre digo que gera muitos traumas, igual eu. Eu não gosto de abraço, porque lá atrás alguém abraçou, fez algo errado para mim, junto com o abraço, e hoje para mim a maior dificuldade é abraçar. A pessoa vem abraçar o Peru, que eu acho que ganhou 4 abraços. Nós conhecemos uns 3 anos e ganhou 4 abraços. E assim, eu sempre digo que assim, o autista é um quebra-cabeça, que tu vai ter que ir montando devagarzinho. Ele não tem receita de bolo, que a gente fala, o autismo ele não é uma doença. Doença você faz o diagnóstico, dá o remédio, faz o tratamento e ela cura, né? Passivelmente quase todas são assim. Agora, quem está no espectro autista, cada um tem um tipo... Tu tens um filho suporte 2? 2, 3 e 1. E a dois, quer dizer. E a tua esposa é 2. O teu filho e a tua esposa são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Um tem mais sensibilidade para uma coisa, outro tem para outra, um é seletivo alimentar, o outro não é. Não tem uma receita de bolo. Não. Então, por isso que são terapias que são feitas com eles e os tratamentos são totalmente diferenciados, bem né? Diferente. Porque assim, eu tenho o suporte 2 em casa e o suporte 3 e eles são diferentes da mesma família, só que assim, às vezes o 2 é mais difícil lidar do que com o 3, e às vezes o 3 é muito mais difícil, só que é aquele negócio, a minha esposa é 2 igual o meu outro 2, só que ela tem os gatilhos dela com cheiro, com pessoas, com ambiente, igual se ela chega aqui e ela vê a parede toda listrada assim, ela não entra, ela não consegue, ela começa a se sentir ansiosa, começa a dar crise nela e ela vai embora, ela não consegue, mas é dela. E já o meu autista 2, o Cauã, pra ele não tem problema, só que a grande dificuldade dele é a palavra não, e o medo, ele não tem medo. Se tu falasse pra ele, Cauã, atravessa ele já tem outras neurodivergências associadas, né?
Aí tu dizer pra ele, Cauã, atravessa a rua com o olho fechado. Ele vai e atravessa. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de entender, porque a grande dificuldade para nós barbeiro, que a gente encontra por aí, nós atípicos, igual eu, o Peruque, o Jonas, o Ribas, o Herter, é encontrar outros barbeiros que venham entender o caso. Porque assim, não é só chegar, botar na cadeira e cortar. Tem todo um processo, tem uma aba, tem uma interação, tem que entender os gatilhos, tem que ver. Igual meu hiperfoco é o cubo mágico, mas tem criança que é Bob Esponja, é água, é cabelo, máquina de lavar. Pois é, teve o caso da máquina de lavar, né? Eu atendi um menino que o hiperfoco dele era a máquina de lavar. Eu olhei pro pai e digo, o que a gente faz? Ele, não sei. Eu digo, vamos torcer que a gente consiga, na negociação, a coisa flua normal do que... Máquina de lavar não tem como levar pra barbearia. Com certeza. Eu tive a sorte que eu comentei com eles, eu tive um menino que o tio chegou pra mim, tu vai dar pulo de alegria. Eu digo, por quê? O hiperfoco dele é cortar cabelo. Ele adora cortar cabelo. O guri sentou na cadeira, ele olhava pro espelho, um sorriso de orelha a orelha. Tudo que eu quisesse fazer, eu podia fazer. Para ele, ele estava feliz. Ele estava feliz com aquele momento. Aquele ali é o momento dele. Porque além do trauma de cortar, tem a hipersensibilidade. Tem. Né? Que eu acho que é o que mais pega, né? Como a gente disse. Porque tem uns que é o barulho da máquina, que aí já fica 3 vezes maior na cabeça dele, 5, 6 vezes é assim, maior. Ó, sempre que entra uma criança nova para mim, primeira coisa que eu faço, eu pego a máquina mais barulhenta que eu tenho, ligo e deixo escondida. E vou notar a reação dela. A maioria, assim, não, ele não gosta do barulho de máquina. A máquina está ligada e ele não está nem aí para a máquina. O problema nunca foi a máquina. Nunca é a forma de chegar. A forma que chegaram lá. Primeira vez na AMA, que eu fui lá, eu teimei com esse aqui. Eu digo, o problema é a máquina. Essa máquina é silenciosa. Sim, mas é o modelo da máquina. Ele associava aquele problema dele com aquela máquina. O negão saiu, eu peguei a máquina mais barulhenta que eu tinha, entreguei na mão do menino, o menino olhava para mim e ria. Aí assim, a gente cortou com a máquina barulhenta. Então assim, tem a questão do som? Tem. Mas tem o modelo de máquina, a maneira que foi atendido ele. Pessoas. Porque, pessoas. Aí eu falo eles, mas aí tu vai me corrigindo, Sim. porque tu é o que tem a propriedade de fala aqui, né? Por favor, né? Fica muito marcado, né? Muito minucioso qualquer ação. Né? Vocês gravam muito na memória, né? A memória não é muito boa, mas pra alguma coisa... Eu sempre digo que é trauma, né? É que assim, tudo traumatiza. É porque assim, ó, se tu faz de maneira correta, não trauma. Tá. Mas se tu faz de maneira certa, fica bom. É igual eu digo assim, ó, nós temos muita rotina. O autista, ele tem rotina. Sim. Se tu pega, vou dizer assim, ó, eu pego o Peruque agora e levo ele num ambiente que não é da rotina dele, ele vai ficar desregulado, por mais que não seja autista. Tem minhas dúvidas. Mas ele vai ficar desfocado, porque não é aquele... Aí eu digo assim, ó, às vezes é a máquina. Aí ele vai e ele socializa. Ele vai socializar. Rápido, ele entra no foco. Começa a trazer as pessoas. Aí vocês já trava e se esconde. Nós travemos e se escondemos. E alguma coisa tem que ter para vocês ter uma válvula de escape. Aí no teu caso é o cubo mágico. O cubo mágico é mais pela segurança. Tá. Mas assim, ó, varia de pessoa para pessoa. Igual tipo assim, ó, a minha esposa... Objeto de apoio, né? É objeto de apoio. Eu chamo de totem. Que seria o quê? Eu tenho pessoas totem e tenho coisas que as pessoas não vão. Eu vou dar um exemplo assim. Eu fui num lugar que tinha muita gente e muita gente tocando. E a maior dificuldade para um negão é pessoas. Por que pessoas? Porque as pessoas, hoje, para uma sociedade, é apertar a mão e dar um abracinho. Aí tu vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, ó, não quero que abrace. Geralmente, quando a pessoa vem me abraçar, eu estico a mão. Só que assim, lá onde eu tava era muita gente e não tinha o meu totem como pessoa. E aí eu esqueci meu cubo mágico, eu comecei a chorar, eu entrei em crise. E aí eu entendi que o quê? A gente tem que ter uma válvula de escape, mas pro autista não tenha. Até ele entender que as pessoas estão fazendo algo natural, é dificultoso. É dificultoso. E aí nasceu o projeto Tesouras do Amor, que a gente vai vir no próximo bloco para falar sobre ele, que atende autistas, né, nesse âmbito aí da beleza, do corte de cabelo, de toda essa preparação em instituições beneficentes aqui da nossa região, mas também eles estão dando cursos aí para o Brasil inteiro, né? Você que vai ver o Sala de Entrevistas
em qualquer uma das nossas plataformas ou então pela Hit TV, também vai poder entrar em contato com eles. Então, no próximo bloco, a gente traz todas essas informações para você. Se você perdeu esse primeiro bloco, não tem problema, vai ficar todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá em áudio e vídeo. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo os profissionais da área da barbearia, o João Perucchi e o Neri, mais conhecido como Negão, que a gente está conversando sobre o tratamento de crianças atípicas nesse setor, né, das barbearias. A gente fala barbeiro, mas as meninas também, cabeleireiros, enfim, até porque muitos vídeos estão passando ultimamente nas redes sociais e de cursos e de tratamentos com essas crianças. E sobre isso a gente está conversando com eles agora. Até esses dias me chamou bastante atenção, até, né, eu já comentei aqui, eu sou mãe de criança atípica também, que o João é o que tirou, né, o mito do meu filho de não ir ao salão, ao cabeleireiro. Tá vindo bastante vídeo para mim de alguns profissionais de outras regiões do país, principalmente com meninas. Sim. Porque o menino, a gente fala da máquina de cortar o cabelo, a gente... Parece que é mais simples, mas a gente sabe que dentro do mundo de vocês é complexo, né? É o trabalho de vocês. Mas as meninas, eu acho que requer um pouquinho mais de habilidade também, né? E no caso das meninas, isso é comprovado, né? Uhum. Entre meninas e meninos, a mulher esconde mais os traumas do que o homem. A sensibilidade do que o homem. Então, assim, ó, hoje nós temos a minha esposa, que é cabeleireira, que está participando junto com nós. Nesse ano passado, a gente inseriu ela no projeto para atender as meninas também de forma correta. Até porque tem aquele estigma, né, do cabelo da menina sempre ser comprido. Sim. Tá? Mas a gente sabe que tem textura, tem isso, tem aquilo. Aí tem a menina que tem o cabelo mais crespo, tem que passar mais creme, e a menina já não deixa, aí dá nó, e aí vai indo, Michele, 90% o problema vai ser o final. Não se seca. Elas odeiam o secador. Secador é complicado. Esquece o secador. Uhum. Eu tenho uma amiga minha que ela diz: por que todo cabeleireiro tem que finalizar com o secador? Não dá, né? Não dá. No caso dos meninos, o secador é só para espancar ali o cabelinho cortadinho. Não é nem tanto para secar. Não, é bem isso. A maior dificuldade do barbeiro autista é o som da máquina. Como é que faz? Pois é. Tu é autista e tem o problema do barulho da máquina. Hoje tem máquinas que não tem tanto... igual aspirador de pó e secador de cabelo. Pra que tanto barulho, né? Tem tanta tecnologia, por que não tira o barulho desses bichos? Eu digo pros pais assim, eu como barbeiro, eu sou obrigado a falar que a máquina não machuca. Mas como autista é insuportável o barulho. Porque por mais que ela não faz som, mas ela é obrigada a fazer pela rotação do motor e coisa. E é uma dificuldade. Só que assim, a gente entende que muita coisa a gente tem que fazer, mas assim, é insuportável. É porque por que não usa a máquina? É porque a máquina torna o serviço mais rápido. E até faz os acabamentos melhores. Sim. Mas tem casos de criança que só tesoura. Não, eu tenho umas 10, 15 crianças que é só tesoura. A máquina, nós fizemos passo a passo, conseguimos até botar ela no meio da máquina ali para ela entender o som da máquina, mas é tesoura. O final é tesoura, não corta com máquina. E o projeto? Como nasceu o projeto? Tá passando o Instagram do projeto também aqui, se vocês quiserem ajudar, também colaborar, tem tudo lá as informações. Como assim, que nasceu? Michele, o projeto, o Negão teve a ideia entre 2021 e 2022 de abrir, como toda barbearia não trabalha nas segundas, ele assim, eu vou fazer atendimento gratuito para crianças atípicas na barbearia. Tá. Só que a coisa não estava girando como ele esperava, porque tinha que a pessoa trazer, ela tinha que saber. O que a gente resolveu fazer, então? Vamos nas instituições. Tá. Aí começamos com a AMA, começou um processo na AMA, hoje a gente atende a AMA de Criciúma, a AFA na Forquilinha, a Pai de Cocal em Cocal, e aqui no Pinheirinho tem a Casa Maria e Maria, que é uma instituição... São as instituições que vocês atendem. Hoje que está isso. No final do ano passado, a gente inseriu a Pai de Blumenau. De Blumenau? De Blumenau. Então um sai amigo do extremo sul e do sul para ir para o norte do estado. Durante essas feiras que a gente vai, nós fomos uma feira em Blumenau
E a gente apresentou o projeto lá. Uhum. E ele adorou. E ele assim, não, eu quero fazer aqui, eu quero trazer para cá. E a gente foi negociando. Uhum. A gente foi, deu treinamento para ele na PAI. Ele agora, na virada de ano, com o início das aulas, ele vai começar, na segunda-feira, a atender a PAI também. Então, vocês foram lá, deram o treinamento, Sim. participaram e agora já estão plantando a semente do Já. Tesouras com Amor pelo Ali Estado. como eu disse, é o nosso primeiro braço fora. Estendido. Que assim, ó, foi difícil para nós, tá? Uhum. Porque nós estamos acostumados, tanto eu como o Negão, de estar sempre cuidando, acompanhando, visualizando. É o nome tudo. de vocês, né? Então assim, a gente chega a ser chato pelos critérios nossos. A gente não abre mão da nossa metodologia. Foi falar do Blumenau, a primeira coisa que eu pensei, eu digo, legal, só que é longe. Uhum. Eu não vou estar lá. Não Como é tá que vai cuidando. rolar? Isso, apareceu 1 milhão de dúvidas. A gente sentou, conversou, vamos apostar. Por ele ser uma pessoa conhecida nossa, a gente pode ter um termômetro de como é que vai ser. Sim. Eu sentei com ele, expliquei, eu digo, filho... E a própria tudo- instituição, né? Pode Sim. dar o feedback para vocês Sim, depois se está eu tenho funcionando contato ou não, de toda né? a PAI de lá. Uhum. Eu disse assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, me procura. Uhum. Mas é porque, assim, ó, não citando, mas é que tem muita gente levantando uma bandeira. Sim. Ah, não. Aí essa bandeira, eu vou falar por mim, pelo Peruque e pelas pessoas que nos acompanham. Tem que entrar padrão. O que é padrão? Primeira base é não segurar. Primeira coisa é não segurar. Então, assim, para entrar no projeto, primeiro que tem que estar junto com nós em toda a área nossa. Depois ela tem que estar vinculada com o Instagram nosso, Tesoura com Amor. E tem que estar padrão. O padrão é o quê? Passar pelo curso, ir na AMA, na AFA, passar junto com nós ver, porque sim, teve pessoas que entraram no nosso meio, que não precisa citar nome, usou a nossa imagem, plantou uma semente e fomos ver, não era nada do que estava fazendo. Portanto, gerou trauma, gerou gatilho, nós tivemos um processo com a criança, eu atendi a criança conseguiu fazer, eu não precisei tocar, essa outra pessoa entrou no nosso meio, foi lá e fez de forma errada, deixou a criança com trauma e depois quis vender uma imagem que estava com nós que não é. Então, assim, primeira regra tem que estar no nosso Instagram junto com nós. Uhum. Segunda regra tem que ter feito o curso e ter participado. Porque, assim, hoje muita gente levanta a bandeira assim, ó, eu faço atendimento atípico. Aí a criança, a mãe, o pai leva lá, a pessoa não faz nada do que porque, assim... É que tem que procurar, né? Hoje com o Instagram, né? Como vocês têm ali. Tem muita gente em tudo, quanto é canto, charlatã, que dá Exatamente. golpe. Como tem barbeiro, vai ter o nutricionista, como tem o neuro, tem tudo golpe para tudo. Exatamente, é o maior então, medo. procurar saber com a instituição, qualquer dúvida, Michele, procurar saber de outros pais, referências, né? Se Exatamente. aquele projeto tá dando certo, né? que assim, ó, uma coisa que eu comento para todo mundo, acho que eu já tinha falado para ti, teve um menino que a gente atendia ele na AMA. Por um erro de informações, desencontro, a gente ficou 10 meses sem ir na AMA. O menino ficou os 10 meses sem cortar o cabelo. A família não tinha condição, mas foi procurar um barbeiro. Ele nem entrava na porta. Não O consegui. dia que a gente voltou, no primeiro dia que ele me olhou, que ele entrou na recepção da AMA, ele já abriu o sorriso, chegou e sentou na cadeira. Corta. Eu cortei e eu ficava assim, é sério que ele faz 10 meses? Ele disse assim, sim, ninguém conseguiu. Ele deixou de boa. Na segunda vez, ele estava lá de novo para ser cortado. Então, assim, tem as peculiaridades ali da AMA, tem, na PAI de Cocal também tem, todo lugar que a gente passa tem. Uhum. Mas para nós é gratificante o serviço, tu vê o serviço sendo executado. E né? outra, né? Cada instituição tem no mínimo bem rastreado. A AMA tem 200 e poucas crianças, mas a PAI deve ter 100, a AFA deve ter 100, mas no mínimo mais 100 crianças. Vocês precisam de mais gente, né? Mas que venham Com a foco no que a intenção, gente né? É normal um amigo Não é nosso... em busca de like, gente. Não. É em Tem um busca de amigo Deus no nosso em coração, por Araranguá favor. que ele divulga muito e o pessoal, que interessante, como é que faz? Faz o curso assim, assim, assim. Tá, e quanto é que você recebe? Aí eu disse, não, filho, a gente não recebe nada. A gente faz por É um amor. trabalho social? É um trabalho social. Eles, não, mas perder uma segunda sem receber nada não é negócio. E sai fora. Essa Não é semana... perder, é acrescentar na É acrescentar, vida, né, o que eu gente? falo.
Eu falo para todo mundo, não é eu que faço bem para as crianças, é as Até crianças porque que fazem para mim. vocês vão, fazem esse trabalho, ganham experiência, né, dentro do contexto da criança atípica e pode empregar no salão de vocês, Sim. como o João faz, que atende, o Negão também atende, crianças atípicas, dali, claro, quem pode pagar, vai pagar. Sim. Mas quem não pode Ali e pode a maioria- receber, melhor. A maioria que a gente atende ali não tem condições, Não a gente tem. escuta cada história ali. Eu imagino. E a gente tira o dia para ir. Nós temos um caso em Cocal, que o menino não aceitava. O Ribas, lá de Uruçanga, ele ia toda segunda-feira. Ele saiu do serviço dele, que ele trabalhava em 2 empregos, além da barbearia. Ele ia lá, fazia como é que vamos dizer, uma interação com o menino ali de 15, 20 minutos, toda Plantando. segunda-feira. Até que chegou um dia que o menino não deixou. Então a resistência dele ele conseguiu quebrar. A maior dificuldade nossa, profissionalmente a minha, é encontrar profissional que queira fazer com amor. É a maior dificuldade. Porque assim, ó, um dos casos, de vários casos, o caso maior é uma criança, que eu não vou citar o nome, que eu fui atender e na hora eu não aguentei, comecei a chorar, que a professora disse assim, ó, nenhum barbeiro conseguiu fazer o que vocês fazem e todo o trabalho que vocês fazem aqui, ele agradece com um sorriso, porque ele almoça aqui, ele janta aqui, ele toma café da manhã aqui, a gente só libera ele para casa para dormir, porque a mãe é especial, o pai faleceu, e aí ele vem, fica o dia todo aqui, e a gente manda ele para casa com a janta. E aí nenhum profissional queria atender ele, porque ele era muito especial, e eu consegui fazer o trabalho e... Depois de um tempo fazendo isso, nós vimos a mudança dele, que ela pegou e começou a falar para nós. E assim, isso numa instituição, que não vem ao caso, mas numa. E assim, e as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Negão, é legal o que vocês estão fazendo, mas quanto é que vocês estão tirando? Eu digo, cara, tem vezes, que muitas vezes o barbeiro Negão e às vezes o barbeiro Peru que não tem condição naquela semana, mas ele vai por causa do amor, porque... A gente, às vezes, tem todo dia o básico, mas tem gente que nem o básico tem. Exatamente. E assim, quando a gente fala do sacrifício, não é de tempo, é também de logística, de o dinheiro, claro, que tem no meio do caminho, mas também de saúde de vocês. Saúde. Porque assim, eu vejo o João com o meu filho ele não senta na cadeira. É só abaixado, brincando com as pecinhas do João, que ele já sabe até os brinquedos que tem lá. Ele já chega, vai pra caixa, pega, senta e ali ele fica. E o João tem que abaixar. Abaixar, sentar, deitar, conversar. rolar. Eu vou lá, ajudo um pouquinho, mas é o João com ele. Outras crianças vão lá, gostam da cadeira. Outras ficam em pé, como o João disse, do pega-pega. Tu também tem o da moto, enfim. Não é um trabalho constante, não é igual estar no salão todos os dias. Pode vir o pai da criança, que não é atípico, ir lá cortar, fazer do jeito dele, mas é um trabalho que até humanamente, para vocês, fisicamente, é dado, né? O máximo de vocês, né? Ô, Michele, já tem um cliente que eu atendo, que o filho dele é autista, que eu atendo também, ele comentando que na instituição que ele está, ofereceram. Ele assim, tá, mas é o Peru que está envolvido, o pessoal dele? Não, aqui é outra turma. Beleza, eu prefiro o dele. É porque eu não vou condenar, né? eu digo, acho legal o trabalho que o rapaz está fazendo, isso. Eu não sei a fórmula que ele trabalha, a metodologia dele, não sei nada. Mas é aquele negócio. A nossa foi estudado. Eu estudei o assunto por 6 anos até botar em prática. E o Peru, o Neri, ele tem, né, a situação dele de ser atípico e ter os filhos, a esposa, e tu também tem eu tenho um irmão, que, né? que é portador de necessidade especial. É aluno da Pai de Criciúma. Então, assim, hoje eu digo que todo o processo ajudou a diminuir a distância entre nós dois. Porque nós tínhamos uma vida de Tom e Jerry, né? E querendo ou não, o Peru falou de estudo, nós tivemos em São Paulo para aprender mais um pouco sobre a área da barbearia típica e nós fomos lá e o meu curso, o curso que eu entrego para os barbeiros, nós fomos num evento lá de rede mundial, que é a Barbie Week,
E o que o cara tava passando lá era a mesma coisa que nós passamos. E aí o Peru que levantou e falou, ó, o negão faz isso aqui. O cara que era mais tempo que eu, que também é autista, veio pedir informação para mim, lá de São Paulo, ligou para mim, pediu informação para atender uma criança que ele nunca tinha atendido. Então assim, nós estudemos, eu busquei conhecimento, estudei, passei conhecimento à frente, só que o Peru também não ficou parado só com o que eu ensinei. Ele também correu atrás e todo dia a gente aprende, todo dia. Então, assim, é buscar conhecimento, é buscar ajuda, não é fazer de qualquer maneira. Porque, querendo ou não, mesmo que fosse um animal, mas é um ser humano que está ali. Tem que entender, tem que buscar conhecimento, entender e tratar com respeito, com carinho, com dignidade, entendeu? Com certeza. Gente... Pode falar, gente. Porque agora esse ano já tem algumas instituições novas que já começaram a sondar com a gente, só que a gente não tem braço para atender mais. Então a gente precisa de mais pessoas para ajudar a gente. Então, gente, ó, aqui durante o programa passou as redes sociais, tanto da barbearia quanto do projeto Tesouras com Amor. Segue lá. Faça a interação. Ah, não tem ninguém atípico da família, não tem problema, compartilha, porque vai chegar em alguém que tem, aí eles ganham clientes e ao mesmo tempo, né, porque ninguém vive de brisa, né, você também pode ajudar pelas redes sociais, pelo Pix deles, enfim, para contribuir, né, porque tem gasolina, tem carro, tem despesa, tem a fiação das máquinas, das tesouras, tudo isso, né, então compõe o projeto, eles não pedem, quem tá pedindo aqui mesmo céu. E então, né, por favor, né, se der para colaborar, qualquer R$5 é uma fiação de tesoura, já tá bom. Gente, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, dá pra gente fazer vários e vários outros programas, porque o assunto é pertinente num momento em que as pessoas usam as redes sociais para, às vezes, propagar trabalhos que, como vocês mesmos disseram, não são os ideais com essas crianças, com essas pessoas. A gente fala de crianças, mas é o que eu sempre digo, o autista, ele não é caracterizado pela idade, ele cresce, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai consumir, ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo, vai ter boleto para pagar. Então a gente tem que preparar essas crianças hoje para o futuro e todos os neurotipos que a gente tem por aí, como o Neri, que são adultos e que não foram diagnosticados mais cedo e que têm seus traumas também. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Que mais que a gente contribua para vocês chegarem a mais pessoas e que venham mais profissionais para fazer essa interação e conta sempre com a gente, por favor. Obrigado, eu que agradeço. Então tá certo, gente. Assim a gente encerra o nosso Sala de Entrevistas hoje. E lembrando, né, passou aqui nas redes sociais deles, tanto do Tesouras com Amor, quanto da Barbearia Peru, para você interagir, conversar com eles. Esse programa vai ficar todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto na próxima edição e você, lembre-se, né, compartilhe informação com qualidade e credibilidade. Até o próximo sábado.